E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou falar sobre o Ryzen 5 7600X, o novo processador intermediário da AMD. Será que ele é mais rápido que o modelo da geração anterior? Será que ele bate o concorrente da Intel em jogos? Para saber, vem comigo! A AMD lançou recentemente sua nova geração de processadores para computadores de mesa, os Ryzen da série 7000. Esses processadores são baseados na nova arquitetura Zen 4, que usa processo de fabricação de 5 nanômetros. A principal novidade é o uso do novo socket AM5, depois de 5 anos lançando processadores apenas para o socket AM4. Na verdade, muita coisa mudou com esse novo socket AM5, principalmente o uso de memórias DDR5 e não mais DDR4. Ou seja, nessa nova plataforma você precisa obrigatoriamente utilizar memórias DDR5, ao contrário dos modelos recentes da Intel, que podem usar memória DDR4 ou DDR5, de acordo com a placa-mãe. Outra mudança está no formato físico do socket. No socket anterior, AM4, os pinos ficavam no processador. Já o socket AM5 utiliza o sistema LGA, onde os pinos ficam no socket. Além disso, essa nova plataforma é compatível com o padrão PCI Express 5.0. o que vai fazer diferença quando forem lançados SSDs mais rápidos. Outra novidade dessa geração é a tecnologia AMD Expo, que é um padrão de configuração automática das memórias para trabalharem no desempenho máximo. Você deve estar pensando que isso já existe e se chama XMP, só que a tecnologia XMP é da Intel e, portanto, não é suportado oficialmente nos processadores da AMD. Claro, em alguns casos, algumas placas-mãe para processadores AMD suportam XMP, mas isso é uma escolha dos fabricantes de placa-mãe que decidem incluir isso por conta própria. Bom, no lançamento dessa nova geração, a AMD disponibilizou 4 modelos: o Ryzen 5 7600X, o Ryzen 7 7700X, o Ryzen 9 7900X e o Ryzen 9 7950X. Todos esses processadores são desbloqueados por overclock e trazem vídeo integrado. Só que é um vídeo integrado bem mais fraco do que aquele que nós estamos acostumados a ver nos processadores AMD com final G. Ou seja, é um vídeo integrado voltado para uso geral e não para jogar. Essas são as características desses 4 processadores. Note que algumas especificações, como o número de núcleos, são similares às da geração anterior, com o Ryzen 5 mantendo 6 núcleos e 12 threads, Ryzen 7 com 7 núcleos e 8 threads, Ryzen 7 com 8 núcleos e 16 threads e 2 modelos de Ryzen 9, um com 12 e outro com 16 núcleos. A quantidade de memória cache também é similar à geração anterior, com 32 MB de cache L3 no Ryzen 5 e no Ryzen 7 e 64 MB nos Ryzen 9. Porém, uma grande mudança nas características está no consumo. O TDP do Ryzen 5 e do Ryzen 7 agora é de 105 watts, enquanto os modelos Ryzen 9 têm um TDP de 170 watts. Ou seja, o consumo desses novos processadores é mais alto do que nos modelos da série 5000. Vamos falar especificamente do Ryzen 5 7600X. Como eu comentei anteriormente, ele tem 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 5,3 GHz e 32 MB de cache L3. Seu TDP é de 105 watts. O preço dele nos Estados Unidos é de $300 e no Brasil ele pode ser encontrado, no dia que eu gravo esse vídeo, por cerca de R$ 1.800. Aqui temos uma visão geral das especificações do Ryzen 5 7600X em comparação com seu antecessor, o Ryzen 5 5600X. A gente pode ver que, além da mudança de arquitetura, que agora é Zen 4 com processo de fabricação de 5 nanômetros, os clocks são mais altos, bem como o TDP. Outra mudança é no cache L2, que é 2 vezes maior. Aqui também vemos as características do principal concorrente do 7600X, o Core i5 13600K. A principal diferença entre eles está no número de núcleos e threads, já que enquanto o modelo da AMD tem apenas 6 núcleos, o da Intel tem 14 núcleos no total, 6 de performance e 8 de eficiência. Com isso, o Ryzen 5 tem 12 threads contra 20 do Core i5. Por outro lado, o Ryzen 5 7600X tem um TDP mais baixo do que o do Core i5 13600K. E como você já deve ter visto no meu teste desse modelo da Intel, na prática ele atinge um consumo ainda mais alto do que isso. Fora que o modelo da Intel é substancialmente mais caro. Então vamos conferir o Ryzen 5 7600X. Essa é a caixa do processador, com ele em destaque no centro.
Dentro da caixa apenas o processador, um manual e um adesivo para o gabinete. Note que esse processador não vem com cooler. Aqui temos o processador Ryzen 5 7600X. Esse processador tem um heat spreader, que é essa peça de metal que cobre o processador totalmente dito, com um formato bem esquisito, aparentemente para acomodar aqueles capacitores SMD que ficam em torno dos chips. Aqui a gente confere o novo Ryzen AM5 ao lado de um Ryzen Socket AM4. Note que o tamanho total do processador, ou melhor, do substrato, é o mesmo, porém o formato do heat spreader faz com que ele tenha uma área de contato menor com a base do cooler. Aqui o lado de baixo do Ryzen 5 7600X. Ele não tem mais os pinos que víamos nos processadores AM4, e sim um grid de contatos, similar ao que vemos nos processadores da Intel. Para testar o desempenho do Ryzen 5 7600X, eu comparei ele com o seu principal concorrente, o Core i5 13600K. Também comparei com o modelo da geração anterior, o Ryzen 5 5600X. E só por curiosidade, eu incluí nos gráficos dois processadores um pouco mais baratos, o Ryzen 5 5500 e o Core i5 12400F. A configuração que eu utilizei nos testes foi essa. Todo o hardware e software utilizado foi o mesmo, exceto a placa-mãe que precisava acompanhar o processador, e o cooler que precisava ser compatível com a placa-mãe. Eu utilizei a placa de vídeo Radeon RX 6800, que tem poder de sobra para rodar os jogos em Full HD e força o gargalo para cima do processador. Eu rodei todos os testes nas configurações padrão, ou seja, sem nenhum overclock nem ajuste manual nas configurações dos processadores. A única coisa que eu fiz foi configurar as memórias para trabalharem no clock correto. Então, vamos aos testes em programas. No teste Time Spy do 3D Mark, o Ryzen 5 7600X foi 8% mais lento do que o Core i5 13600K e 7% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No teste Fire Strike do 3D Mark, o 7600X ficou empatado com o Core i5 e foi 13% mais rápido do que o 5600X. E no teste CPU Profile também do 3D Mark, com todas as threads, o 7600X foi 30% mais lento do que o 13600K, claramente por causa do menor número de threads. Em compensação, ele foi 28% mais rápido do que o modelo da geração anterior. E no teste com um único núcleo do CPU-Z, o Core i5 7600X foi 9% mais lento do que o Core i5 13600K e 18% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. E no teste do CPU-Z com todas as threads, novamente o Ryzen 5 7600X foi bem mais lento do que o Core i5 e 27% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No teste do Cinebench R23 com um único núcleo, o 7600X ficou empatado com o 13600K e foi 29% mais rápido do que o 5600X. Já no teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, mais uma vez a grande quantidade de threads do modelo da Intel fez a diferença, e novamente o 7600X foi bem mais rápido do que o 5600X, vencendo por 38%. No Blender, renderizando a imagem do teste Gooseberry, o Ryzen 5 7600X foi 30% mais lento do que o Core i5 13600K e 38% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD utilizando o codec DivX, mais uma vez o Ryzen 5 7600X foi bem mais lento do que o Core i5 e bem mais rápido do que o Ryzen anterior. E no V-Ray Benchmark, de novo, o 7600X perdeu para o Core i5 e foi mais rápido do que o modelo da geração anterior da AMD. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos foram utilizados e qual a configuração gráfica que eu usei em cada um deles. Eu medi a média de FPS e o 1% mínimo usando o MSI Afterburner. No Control, o Ryzen 5 7600X ficou empatado com o Core i5 13600K e foi 8% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No CSGO, o 7600X ficou em empate técnico com os outros dois modelos. No Death Stranding, a mesma coisa, empate técnico entre os três modelos comparados. No F1 2018, o desempenho foi muito interessante, com o Ryzen 5 7600X rodando 24% mais rápido do que o Core i5 13600K e 37% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No GTA V, o 7600X ficou em empate técnico com o 13600K e foi só 6% mais rápido do que o 5600X. No Rainbow Six Siege, outro resultado incrível, com o 7600X mostrando 28% mais FPS do que o Core i5 13600K e 33% mais do que o 5600X.
No Red Dead Redemption 2, o 7600X ficou empatado com o modelo da Intel, e foi 8% mais rápido do que o modelo da geração anterior. No Shadow of the Tomb Raider foi outro jogo no qual o 7600X disparou na frente, sendo 16% mais rápido do que o 13600K e 31% mais rápido do que o 5600X. Eu calculei a média do desempenho médio nos 8 jogos para cada um dos processadores. Nessa média, o Ryzen 5 7600X foi 12% mais rápido do que o Core i5 13600K e 18% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. Dividindo a média do desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem o desempenho médio por dólar, que é uma boa medida da relação custo-benefício de cada modelo. Nessa média, ficou claro que o Ryzen 5 7600X, considerando só o processador, tem uma relação custo-benefício melhor do que o Core i5 13600K. Na verdade, essa relação ficou muito próxima do Core i5 12400F, o que é excelente. Para ter uma ideia dos clocks e temperatura do Ryzen 5 7600X, eu rodei um teste de longa duração com o Cinebench R23 com todos os núcleos em uso. Nesse teste, o clock do processador ficou oscilando entre 5200 e 5225 MHz. Segundo o programa HW Monitor, a potência consumida ficou em torno de 110 watts, o que é bem próximo do TDP nominal do processador. A temperatura máxima do processador chegou a 92 graus Celsius, isso com uma temperatura ambiente de 23 graus Celsius. Lembre que eu fiz esse teste usando um bom cooler a ar, o Wraith Prism, ou seja, é um processador que dissipa bastante calor e esquenta razoavelmente, mas que não precisa de um investimento absurdo em cooler. Por exemplo, não precisa que você compre um water cooler de 360 mm. Um bom cooler a ar ou então um water cooler de entrada já vai ser uma boa solução para ele. Então, quais foram minhas impressões sobre o Ryzen 5 7600X? A primeira conclusão é que a AMD fez um excelente trabalho com o aprimoramento da arquitetura. Comparado com o Ryzen 5 5600X, o 7600X foi mais rápido em praticamente todos os testes, tanto em aplicações profissionais quanto em jogos. Em algumas aplicações, o 7600X foi quase 40% mais rápido do que o 5600X. E olha que o Ryzen 5 5600X é um excelente processador. Por outro lado, a comparação com o concorrente direto não é tão simples. Nos testes que utilizam muitas threads, como processamento de vídeo ou renderização de imagem, o Ryzen 5 7600X não foi páreo para o 13600K, já que a Intel apostou num número maior de threads. Só convém lembrar que o Ryzen 5 7600X é mais barato e consome bem menos do que o Core i5 13600K. Por isso essa comparação não é exatamente justa. Daí vem o desempenho em jogos, onde a história é completamente diferente. O Ryzen 5 7600X simplesmente detona nos jogos. Claro, em alguns desses testes, o desempenho foi limitado pela placa de vídeo ou pela engine do jogo, mas em vários jogos, o desempenho desse processador foi bem acima dos concorrentes. Na média geral, com a mesma configuração, o 7600X foi simplesmente o processador mais rápido em jogos que eu já testei. Realmente impressionante. Agora, o lado negativo desse processador é o custo. Ué, mas eu não tinha falado que ele é mais barato que o seu concorrente? Sim, o preço do processador sozinho até que não está tão alto. Mas o problema, pelo menos por enquanto, é o custo total da plataforma. É que como essa plataforma é nova e ainda por cima usa memórias DDR5, que são também mais novas, o custo da placa-mãe e da memória é que torna o preço total do computador mais alto. Numa pesquisa rápida na data de hoje nas principais lojas do mercado brasileiro, eu não encontrei nenhuma placa-mãe socket AM5 por menos de R$ 2.100. Além disso, um kit de memórias DDR5 de 16 GB não está saindo por menos de R$ 800, o que é mais do que o dobro do que um kit básico de memórias DDR4. Então, nesse momento, em dezembro de 2022, sai bem caro para montar um computador baseado no socket AM5, mesmo que o preço do processador não seja tão alto. A boa notícia é que em algum momento o preço dessa plataforma vai cair, seja pela popularização do socket ou seja pelo surgimento de placas-mãe mais baratas. Uma hipótese que dá para levantar é que as lojas ainda têm um estoque muito grande de processadores e placas-mãe socket AM4.
e por isso eles preferem manter os preços das placas AM5 altos por enquanto. No momento que o estoque de placas e processadores AM4 diminuir, é possível que a gente veja uma boa queda nos preços da plataforma AM5. Então, se você está vendo esse vídeo em 2023 ou mais no futuro, comenta aí se os preços já baixaram. Então, em resumo, o Ryzen 5 7600X é um processador razoável para aplicações profissionais e muito, mas muito rápido para jogos. O que pega é que, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, um computador baseado nele acaba saindo caro por causa do preço da placa-mãe e da memória. Mas assim que essa plataforma reduzir o preço, ele vai passar a ser uma das melhores opções do mercado para quem procura montar um PC para jogar. E você, deixa aí nos comentários o que você achou desse processador. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu!